Estamos de volta com o Via Justiça em debate, o avanço do crack no Brasil e o aumento da criminalidade por causa dele. Participam do programa o juiz Edson Feital Leite, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, psiquiatra Aloísio Andrade. Uma estimativa com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE revela o número de usuários de crack hoje no Brasil. Veja. O Brasil tem 1.200.000 viciados em crack e a idade média para início do uso da droga é de apenas 13 anos. Doutor Aloísio, os jovens, como o senhor viu aí, são os mais prejudicados, começam cedo no vício e morrem cedo também. Por que os jovens? A destruição dos neurônios, quando o cérebro ainda não se formou totalmente, a destruição das conexões é muito importante, é muito pior do que numa pessoa que já tem certa idade. Lembrando aos telespectadores que no levantamento feito pela PUC, através do professor Sapori, mostra-se que a faixa etária entre 15 e 24 anos, aqui em Belo Horizonte, teve um aumento de 4 vezes entre as estatísticas de 91 a 95, depois comparando com 2001 a 2005. Então, a única faixa etária que não teve aumento na expectativa de vida foi essa faixa, não só aí a nível de Brasil e de Belo Horizonte, mas a nível mundial, mortes precoces e violentas relacionadas à questão do crack. E isso, então, traz para nós uma grande preocupação, no sentido de que esse jovem, esse cérebro ainda não formado, ele seguramente que após esse contato com a substância tão deletéria, tão nociva, ele vai se tornar um cérebro comprometido para sempre. Mesmo que haja uma recuperação, que a pessoa vá se tratando, já é uma lesão que faz com que essa pessoa não possa ser completamente normal mais, nunca mais. E a adolescência, né, Luiz? A própria adolescência, como um meio de transformação do indivíduo, né? Ela causa essa expectativa, ela favorece esse uso de droga, não é isso? E a busca do desafio, né? O jovem precisa mostrar que é corajoso, então muitas vezes a prevenção, você explica para os meninos que faz mal, que mata, e eles assimilam isso, mas quando se tornam adolescentes, eles querem desafiar o perigo. Então o inconsciente do jovem o faz mais vulnerável. O Dr. Feital falou, é fundamental o trabalho de prevenção, e esse trabalho de prevenção é feito através de atividades substitutivas que vão produzir química própria de bem-estar e de prazer, que são então a prática do esporte, as práticas de atividades culturais, o envolvimento desses jovens, desses púberes, na ajuda ao próximo, nos trabalhos altruístas e filantrópicos. É fundamental que nós, enquanto governo, ofereçamos alternativas para eles. O doutor Aloísio falou na pesquisa do professor Sapori, o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, diz que quando o crack chega a uma cidade, em 1 ou no máximo 2 anos, ocorre uma elevação acentuada do número de homicídios. Doutor Edson, o Estado e a sociedade estão falhando na proteção desses jovens? Olha, estão falhando, principalmente no aspecto preventivo. Porque nós temos que lembrar que simplesmente cadeia não combate a criminalidade. Há toda uma necessidade do Estado fazer uma preparação, principalmente na área preventiva, coisa que nós estamos falhando. Não adianta a gente achar que nós vamos combater todo ou qualquer tipo de crime com cadeia, com penas mais altas, porque isso não vai acontecer. Existe um nível tolerável dentro da sociedade de um aspecto criminógenos que a sociedade aguenta. Mas no que se diz respeito à droga, nós estamos extrapolando, principalmente pela evolução, a quantidade de usuários que tem aumentado. E por que eu falo que aumenta usuários? Porque está aumentando o tráfico. Se aumenta o tráfico é porque aumentou a quantidade de pessoas que fazem uso. A concorrência é assim, não é? E o traficante ele tem toda uma estrutura criminógena atrás dele, né? Por exemplo, normalmente o usuário de crack, ele não vende crack. As pessoas, às vezes, os pesquisadores têm essa interpretação, achando que ele passa a vender crack. Não, nenhum traficante tem coragem de entregar droga para o usuário de crack vender, porque ele vai consumir a droga e ele não vai conseguir receber dele. Mas o traficante paga o usuário com crack. Ele paga com crack para ele trabalhar como olheiro na atividade. É o que a gente chama na gíria atividade. Ele fica tomando conta da boca para avisar sobre a chegada da polícia. Ele recebe uma marmita e a cada 2 ou 4 horas uma pedra de crack para fazer uso. É o pagamento dele. Vamos ver agora o que diz o coordenador de inteligência do DIA-MG, que é o Departamento de Investigação Antidrogas de Minas Gerais, sobre o avanço do crack.
Não basta apenas a intervenção penal, vamos assim dizer, a intervenção policial num fenômeno social tão complexo. É necessário que políticas públicas de cunho social, políticas públicas de intervenção na saúde pública, com a possibilidade de tratar os dependentes, porque se há a venda da droga, existe também quem compra, existe a demanda. Se há oferta, a demanda está aí, nas ruas. E a demanda precisa de uma atenção especial da parte do poder público. Doutor Luiz, gostaria que o senhor comentasse a fala dele. Fala muito pertinente, muito adequada, o raciocínio é exatamente esse. Vamos trazer um dado aqui para os telespectadores compreenderem o quanto que a ação do governo, a ação da polícia é fundamental. Nesse estudo sobre a questão do crack, vê-se então que o número de assassinatos ele vai aumentando a partir de 97, entendemos que 2005 começa a chegar no mercado de Belo Horizonte, então após 2 anos começa a aumentar acentuadamente, até 2004. Em 2004, a Secretaria de Defesa Social começa uma série de intervenções, como programas tipo Fica Vivo, que vão dentro das localidades de maior alto risco, de mais alto risco, e fazem então programas sociais, programas de atendimento, aquilo que eu falei, esportes, cultura, lazer, uma série de atividades substitutivas. E aí começa a cair significativamente o número de assassinatos relacionados ao crack. Apesar de ainda ser alto, já houve essa diminuição perceptível entre 2004 e 2006, porque a pesquisa vai de 93 a 2006, onde se vê então que a ação estatal, a ação do governo, pode minimizar o problema, conforme o doutor Feital falou, não tem como acabar com isso, nunca vai acabar, porque sempre vai haver mercado, sempre vão haver os dependentes buscando e os traficantes querendo vender. Mas a ação do Estado, a ação do grupo que a gente chama familiar, nessa instância que hoje está tão complexa do ponto de vista de praticamente destruída, a família não se configura mais, já que pai e mãe têm que estar fora trabalhando para poder pagar as contas da casa. Então, hoje, nós precisamos, enquanto poder público, oferecer mais alternativas e a questão que temos discutido muito com o doutor Feital, que é a captação de recursos. Nós precisamos de ter mais dinheiro para poder trabalhar. O dinheiro não garante o sucesso da empreitada, mas a falta de investimento público é terrível. Minas é hoje o estado que mais investe na área e, no entanto, apesar de sermos o estado que mais investe, proporcionalmente ainda é pouco diante do que precisa ser feito. Doutor Edson, por que tantos homicídios? Eu gostaria que o senhor desse assim, casos de como que o crack, o viciado, atua dentro de casa. Primeiro, vende até o que pode vender, né? Isso é uma das primeiras situações de violência que ocorre, é justamente dentro de casa, né? Primeiro, o usuário de crack, ele perdendo todo o seu livre-arbítrio, ele começa a roubar as coisas da própria família, principalmente eletrodoméstico, vende para poder conseguir comprar o crack. Também nós temos a questão ligada ao homicídio, é justamente porque no tráfico de drogas não existe cobrança de título executivo. Ninguém vai no fórum cobrar droga. Cobra-se com a morte. Ou você paga ou você morre. E o traficante ele tem isso como uma lei moral dentro do convívio dele ali. A forma dele ser respeitado é essa. É todo mundo ficar sabendo que se comprar a droga dele e não pagar, vai ser morto. E além disso, a própria droga, os próprios componentes químicos da droga fazem com que o usuário de droga morra em pouco tempo. Numa média de 5 a 6 anos, se ele não morrer pela violência, por falta de pagar alguma coisa, se ele não for vítima de um homicídio, ele morre por influência da própria droga. Mas as estatísticas estão dizendo que morre mais por homicídio do que pela própria droga. É justamente por causa da briga de gangues, né, da disputa por mercado de venda de drogas. Tudo isso é relacionado a esse tipo de situação. Porque esse é um dos problemas que levou até pouco tempo a não venda de drogas em alguns estados, principalmente o crack, né? A venda do crack em algumas favelas. Por quê? Porque o usuário de crack ele tem um perfil diferente. Ele é um noiado que vive na boca de fumo, que chama a atenção da polícia. Então, muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda o traficante. Depois do intervalo, voltamos com o bloco final do programa.